mas eu acho que ele acabou se precipitando, Glaucia, e ele piorou o time. Porque no segundo tempo, mesmo quando o Flamengo estava com 2 a mais, depois da expulsão do Rezende e da expulsão do Canu, o Bahia teve a melhor oportunidade do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. E aí é uma pressão que o São Paulo trouxe para ele. Então, assim, é difícil entender a cabeça do Sampaoli. Hoje ele foi muito mal. Glau, eu particularmente não sei, assim, o que passa na cabeça do Sampaoli, sabe? É difícil. É difícil. Eu conheço de Flamengo, né? Todo mundo sabe a minha relação. Eu acompanho o Flamengo, né? Eu olho, tento entender muito o trabalho dos treinadores que passam. Mas esse início do Sampaoli, eu não consigo entender. O que ele coloca, o que passa na cabeça dele, se é o melhor para o Flamengo naquele jogo, se é pensando no jogo futuro. Isso é algo que eu particularmente não consegui descobrir, assim. Porque se tem um jogador no Flamengo que é importante para o confronto contra o Fluminense na terça-feira, que pode fazer a diferença, esse jogador é o Arrascaeta, né? É ele, mais do que o Everton Ribeiro, mais do que o Ayrton Lucas, mais do que o Cebolinha. Então, assim, se você pensar... Rapaziada, vamos analisar aqui junto com os companheiros da ESPN essa partida vergonhosa do Flamengo. E se tiver no telinha aí, Pedrão, tá muito chato, o Flamengo ganhou, Pedrão. O Flamengo ganhou, tá muito chato, seu chato. Nem assiste. Nem vê o vídeo, que aqui é vídeo, meu irmão, é tiro, porrada de bomba. E o Capita mandou o pá, é o Sampalouco. É o Sampalouco, tira 5, entra 5. Alô, FIFA, proíbe a substituição, porque vai ferrar o Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tá aqui. 70% das pessoas assistem ao canal e não estão inscritas. Vamos mudar isso. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e assiste até o final e deixa o like. O Capita, Fábio Luciano, zagueirão, back central, deu aula. Deu aula o Capita. Então vambora, rapaziada. Sport Center de volta agora com o nosso pós-jogo de Bahia e Flamengo. A gente já com os gols aí na tela. Vitória do Flamengo, 3-2. Muita coisa pra gente falar sobre esse jogo, viu, Fábio Luciano? Um beijo pra você, bem-vindo, Capita. Glau, boa noite a você, ao Fernando, boa noite a todos. É isso, né? É um jogo pra gente tocar em vários assuntos, né, Glau? Mais uma vitória do Flamengo, uma vitória importante, né? Pensando nos 3 pontos, a segunda vitória consecutiva, mas com muitas observações, né? No primeiro tempo o Flamengo foi um pouco melhor, né? Eu me assustei um pouco com algumas mudanças do Sampaoli, mas isso acaba sendo normal na maneira como ele pensa. Ele vem sem o Eric Pulgar, que para mim era um dos jogadores que estavam tendo atuações das mais regulares. Ele vem sem o Wesley na lateral. Enfim, mas é a maneira do Sampaoli montar os seus times. Mas no primeiro tempo o Flamengo foi superior ao Bahia, né? O Bahia errou muito defensivamente, deu muitos espaços para o Flamengo, principalmente no meio de campo. E aí vem uma observação no intervalo, né, Glauco? Acho que isso vai mexer um pouquinho com todos que acompanham o futebol. O Sampaoli faz 5 mexidas no intervalo, né? Então, assim, a gente não sabe se tem algum problema de lesão, né? Algum jogador que sentiu, mas não é algo normal. Eu, particularmente, vivi minha vida toda no futebol e nunca tinha visto algo parecido, né? A gente acabava acompanhando isso em jogos amistosos, mas não em um jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Flamengo tem muitas dificuldades também dentro da partida, mesmo com o Bahia com 2 jogadores a menos. Então, assim, é um jogo que chama muita atenção. Importante para o Flamengo pelos 3 pontos, a vitória, mas é um jogo que deixa o torcedor do Flamengo com uma pulga atrás da orelha. Tem muita coisa pra gente discutir, Fê. Não sei nem por onde começar. Depois a gente vai pontuar. O Fábio Luciano fez um apanhadão. Já foi dando ali já um spoiler de cada coisa. Mas a gente também tem que dizer a segunda vitória desse Sampaoli, né? Seguida. E aí sim, para tentar dar aquela embalada que todo mundo está esperando há um tempo já nesse início de trabalho dele. Um beijo para você, bem-vindo. Beijo, Glau, prazer estar aqui. Muito boa tarde, boa noite já, né? Já passou de 6 horas, boa noite, né? Boa noite, Capita, também. O meu padrão é 6h30, eu aceito boa tarde. Tem gente que acha que 6 horas, né? Então, boa tarde, boa noite, né? Vitória importante para o Flamengo, do ponto de vista de resultado, ameniza um pouco uma pressão que o São Paulo trouxe para ele no intervalo. Realmente inesperado, né? 5 substituições de uma vez só. E o pior é que o time piorou. Sim. O time acabou piorando com essas mudanças que o Sampaoli fez no jogo contra o Bahia. Gostei do que eu vi pelo lado do Bahia ofensivamente.
Defensivamente, o Renato Paiva tem muita coisa para trabalhar, porque cedeu muitos espaços, principalmente no primeiro tempo, e até por conta disso não conseguiu um resultado melhor jogando dentro de casa, né? Estádio lotado, as 2 torcidas comparecendo, né? Mas é um momento, pelo menos de resultado, já que é uma pressão muito grande para o Flamengo, né? Depois de tudo que aconteceu no início da temporada, que ameniza um pouco a situação e dá uma tranquilidade maior, porque terça-feira tem jogo grande, né? Terça-feira você tem Copa do Brasil, clássico carioca contra o embalado Fluminense. Tem muita coisa para a gente falar sobre arbitragem, sobre as opções do Sampaoli, sobre como esse time do Flamengo não rendeu. Acho que o resultado veio e isso é positivo nesse momento, mas a atuação não foi nem um pouco convincente e equilibrada, pelo menos ao meu ver. A Renata Ruel vai estar aqui com a gente também depois para analisar esses lances, para analisar a arbitragem dessa partida. O Elton Serra acompanhou lá na Fonte Nova esse jogo também. Vai estar ao vivo também trazendo não só os personagens, mas as informações direto da Bahia para a gente dessa partida. E então muita coisa aqui nesse nosso pós-jogo de Bahia 2, Flamengo 3. Vocês querem ir do início? Vocês querem pegar essa história das 5 substituições? Vamos lá, chamou a atenção no intervalo que o Sampaoli vai logo de cara e faz as 5 substituições na troca para o segundo tempo. Ok, tem o Fla-Flu na terça-feira, Copa do Brasil, mas isso parece que quando amistoso, início de temporada, aquela coisa, vai trocando para ver o que o time acontece. Primeira vez que isso aconteceu, inclusive, no futebol brasileiro, logo de uma vez, essa troca de baseada. É porque ele correu muitos riscos, né, Gláucia? Então, assim, a gente pode pontuar, o Sampaoli pode vir para a coletiva e ter as explicações dele, como a gente falou. De repente teve algum jogador que sentiu um incômodo, que teve que ser substituído. Tem a preocupação também, como o Fernando colocou, do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas é um jogo de Campeonato Brasileiro, era um jogo importante para o Flamengo vencer. Então, assim, eu acho que se corre muitos riscos, né? Então, ele mexeu em todas as posições, né? Então, ele partiu do goleiro, na lateral, com a entrada do Wesley, no meio de campo, no ataque. E fica aquela sensação para o torcedor. Agora, terminou, né, o jogo, o Flamengo venceu, o Flamengo não teve nenhum problema no segundo tempo, mas fica aquela sensação quando a gente vê as substituições, pô, mas e se um jogador se machuca, né? E se um jogador, sei lá, é expulso e você precisa corrigir um posicionamento? Então, isso é algo que impressiona. A gente sabe, né, eu vou usar a palavra entre aspas, das loucuras do Sampaoli. A gente já viu o Santos jogando próximo do meio de campo, né? Tentando armar o time ali numa linha com os zagueiros. Então, é a maneira como ele encara o futebol. Mas isso, Glau, é algo que coloca em risco um jogo, né? Uma vitória, os 3 pontos, e algo que pode sair do controle dele. Isso que chama a atenção. Então, assim, se o Flamengo tem um jogador machucado, 2 jogadores machucados, o Arrascaeta está voltando novamente, então se o Arrascaeta sente algum problema, ele seria obrigado a ficar em campo para fazer uma sombra, para fazer alguma movimentação que poderia atrapalhá-lo, né, num jogo próximo. Então, eu acho que isso é um risco, na minha opinião, né, e eu vivi no futebol, como eu disse, a minha vida toda, desnecessário. Então, é lógico que você pode ter uma preocupação de algum jogador que sentiu um incômodo, por exemplo, o Davi Luiz, sentiu um incômodo talvez, né, pode ter sentido, e eu preciso fazer uma mudança. Mas pelo menos uma substituição, né? Você guardar uma substituição para que em um momento do jogo, se fosse necessário, você ter essa opção também. Mas é a maneira como o Sampaoli vê o futebol, é a maneira como ele encarou o jogo de hoje também. Mas fica essa observação, né? São 3 pontos importantes, mas é uma observação a ser feita. Olha aí a informação do nosso Data ESPN. Primeira vez de 5 substituições de uma vez só durante o intervalo de um jogo na história do futebol do Brasileirão, né? E nas principais ligas europeias, isso só aconteceu uma vez. Belenense 0, Benfica 7. Benfica já tinha feito 7 gols e trocou 5 jogadores no intervalo. Ok, o Flamengo vencia de 3-1, mas tinha todo um segundo tempo ainda. Sim. A gente está aguardando ver se também o Flamengo atualiza alguma coisa, né? Se o Matheus, por algum motivo, também sentiu alguma lesão. E o próprio Davi Luiz, quando sai no intervalo, ele falou, eu senti um incômodo na coxa e tal. Então, a gente está esperando para ver se existe esses 2 casos mais pontuais, Fer. Mas chama muito a atenção. A gente até assistiu o jogo ali na redação, também falamos essa história do Arrascaeta. Poxa, tá sem ainda esse ritmo, voltando e tal, 90 minutos, e se não aguenta, ou se fica ali num sacrifício, isso piora depois. Uma coisa arriscada, ousada. Eu tô na linha do Capito. Acho que assim, ele arriscou muito. Não é normal. A gente tem que esperar
né, para ver se tem algum tipo de boletim que confirma alguma parte física que não, né, deixou que os jogadores ficassem dentro de campo. O Matheus Cunha deu para ver durante a transmissão que ele leva a mão no adutor. Né? Não é algo muito natural você tirar um goleiro que não estava comprometendo no jogo para colocar o Santos, e o Santos acaba até falhando no segundo gol do Bahia, né? É um momento de pouca confiança do Santos, né? Tá abaixo daquele Santos que a gente viu com a camisa do Atlético Paranaense. E o Davi Luiz, no momento da entrevista dele, né? Porque o Davi Luiz hoje ele fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Um gol e uma assistência, né? Um jogador que tem sido muito pressionado, porque eu acho que a fase dele também é uma fase abaixo do padrão da carreira do Davi Luiz. Ele mesmo diz que está com desconforto. Essas duas substituições, né, se confirmadas a parte física, algum tipo de lesão, eu entendo por precaução. Sim. Você tem que tirar. Mas você tinha que pelo menos guardar uma. Eu não vejo muito sentido você tirar o Cebolinha, porque o Flamengo estava tendo muito espaço, era um Bahia muito descompactado, um Bahia que tentou pressionar alto, que no primeiro tempo teve mais a posse de bola até. O Flamengo estava tendo um estilo mais direto de explorar a velocidade, e o Cebolinha estava tendo muito espaço, né, para botar essa velocidade. E o Matheus França também, não só por contra o gol. Porque ele é um garoto de qualidade, um garoto de personalidade que se movimenta ali, e acho que casa bem com o Gabigol quando o Flamengo não tem o Pedro. Então, assim, não dá para entender muito. Eu acho que faz parte do pacote Sampaoli. Sampaoli é um técnico caótico. Não dá para você prever qual a escalação que ele vai colocar no jogo, não dá para você prever qual vai ser o tipo de substituição. Acho que ele já não estava muito satisfeito com o primeiro tempo do Flamengo. Né? O 3-1 não era um 3-1 de controle, de uma atuação memorável do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo também levou alguns tipos de sustos e não mostrou uma solidez, principalmente no meio campo ali, né? Defensivamente, já no primeiro tempo, o Flamengo não fazia uma partida equilibrada. Mas eu acho que ele acabou se precipitando, Glaucia, e ele piorou o time. Porque no segundo tempo, mesmo quando o Flamengo estava com 2 a mais, depois da expulsão do Rezende e da expulsão do Canu, o Bahia teve a melhor oportunidade do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. E aí é uma pressão que o Sampaoli trouxe para ele. Então, assim, é difícil entender a cabeça do Sampaoli. Hoje ele foi muito mal. Você pontuou logo no início, né, da abertura aqui, a questão ofensiva do Bahia, como no primeiro tempo você já tinha pontuado isso, mas a questão defensiva não. Mas um Flamengo que volta para um segundo tempo e que caiu muito, e por conta dessas mexidas. E aí esse poderio do Bahia aparece mais. Mesmo o Bahia, quando tinha menos jogadores em campo, ainda com oportunidades. Algo que não dá para entender muito você tem um jogador que é o grande craque do time. Tá voltando de lesão. Você tem um jogo terça-feira pesado contra o Fluminense. Você vai deixar ele no limite físico por mais de 90 minutos? Estou falando do Arrascaeta. Ele era, para mim, um jogador que tinha que ser um pouco resguardado ali nessa situação. Sim. Então, a gente vê ele no segundo tempo muito cansado, né? Ele estava completamente exausto. Era um jogador que eu acho que tinha que ser um pouquinho preservado na segunda etapa, e por conta das 5 substituições no intervalo, isso não foi possível. Mais uma vez a gente viu um Flamengo, né? O Capita tem visto muito isso, todo mundo aqui na ESPN tem falado sobre isso. Fisicamente o time não consegue sustentar a intensidade por 90 minutos. Mais uma vez a gente viu um time que não tem essa capacidade de pressionar. Sem intensidade não se joga com o Sampaoli. E outra observação, Glau, os atletas também sentem. Quando a gente chega aqui no programa e fala assim, nossa, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que isso aconteceu, na Europa aconteceu uma vez, os jogadores também sentem a modificação. Então você está no vestiário ali, esperando uma observação, uma correção que é feita pelo treinador, pela comissão técnica. Então quando vem a notícia que no intervalo vão sair 5 jogadores, e aí logicamente os jogadores entendem que, eu não posso sentir nenhum desconforto, né? Porque se eu sentir um desconforto, eu vou atrapalhar o meu time. Eu tenho que começar a tomar cuidado com as ações que eu vou ter dentro do segundo tempo. Então, com certeza, não estou falando que a baixa de rendimento do Flamengo no segundo tempo, ela tem total relação com esse sentimento dos jogadores. Mas que eles sentem. Quando eles percebem que o treinador vai fazer as 5 substituições no intervalo e a partir daquilo você não pode mexer mais, isso causa um burburinho no vestiário que talvez não seja necessário, né? Então, assim, você parte de um sistema tático diferente, com uma formação diferente. Então, assim, imagina só, o Flamengo treinou
alguns dias para o enfrentamento contra o Bahia. Então você tem uma formação tática, você tem os jogadores que teoricamente são considerados titulares para aquela partida, então cria-se essa expectativa. Quando você volta para o intervalo, você volta totalmente modificado. E assim, em cima do que o Fernando falou, para mim, na minha opinião, o Cebolinha era um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Então, assim, era o jogador mais agudo, é o jogador que mais incomoda. O Bahia perdeu muitos espaços no meio-campo e isso, né, e colocava os zagueiros, mesmo o Bahia jogando com 3 zagueiros mais expostos, e o Cebolinha lidou muito bem com isso. Então, a gente viu o Cebolinha incomodando pelo lado esquerdo. Aproximação com o Arrascaeta. Aproximação com o Arrascaeta. A gente viu algumas vezes o Cebolinha indo para a direita e trazendo o Matheus França para a esquerda, mas aí o Cebolinha também incomodando. Então, era um jogador que estava te entregando algo que o Flamengo talvez, ali seria talvez o principal escape do Flamengo. Então, assim, é algo que precisa ser repensado, sabe, Glau? Eu até conversando, a gente fica, né, conversando com alguns amigos, e o que me chama a atenção e eu falo muito sobre isso, é a comissão técnica, né? É o dirigente do clube, é o coordenador de futebol, enfim, que o Flamengo tem muitas peças, mas assim, de você ter, pelo menos tentar entender, né? Viu uma opinião de fora, fala, professor, mas tudo bem, eu entendo a modificação tática, as peças, mas e se a gente perde um jogador, né? E se você precisa fazer uma modificação que ninguém está esperando? Então, eu acho que o Sampaoli, ele tem uma forma de trabalho, mas em alguns momentos precisa ser feito algumas correções. Então, isso pode vir da comissão, pode vir dos jogadores, o entendimento, professor, mas e se a gente perde? Diálogo da comissão. Porque é normal, a gente sabe que outros treinadores, por exemplo, o Abel Ferreira, vamos dar um exemplo, o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele não tem costume de fazer loucuras, né? Mas vamos supor que ele faça uma, eu tenho certeza que o ambiente dos jogadores vai falar, professor, mas você acha que é a melhor solução? Você acha que para a volta do segundo tempo, o Arrascaeta, ele está, né, no Flamengo, o Arrascaeta, ele está voltando de uma lesão, será que não é um risco deixá-lo durante todo o jogo pela obrigação? Então, é algo que o Flamengo também tem que corrigir. E eu entendo, como o Fernando falou, esse pacote Sampaoli. A gente vai ver algumas coisas que a gente não está tão acostumado a ver no nosso futebol. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que hoje ele expôs o Flamengo a uma situação que não era necessária. Esse é o pacote do Sampaoli, como vocês estão dizendo. E se a ideia era pensar nesse jogo de terça-feira, esse Fla-Flu, ele conseguiu, afinal, poupar gente para isso? Porque, no fim das contas, o Arrascaeta, que é o principal exemplo que a gente está dando aqui, um cara que estava voltando e tal, e acabou ficando o tempo inteiro. Outros nem entraram. Aí ele tira um Cebolinha, sinaliza que o Cebolinha vai ser titular na terça-feira. Enfim. Eu acho que a gente tem uma sinalização que o Cebolinha vai ser titular, e eu acho que é um acerto. Sim. Porque ele vem na sua melhor versão no Flamengo, está com confiança e estava bem no primeiro tempo. Aproximação dele com o Arrascaeta e estava tendo muito espaço, né? A gente já falou aqui sobre a fragilidade do sistema defensivo do Bahia e do Renato Paiva. Eu acho que ele era um jogador que estava gerando o jogo, estava sendo importante, né? A questão, por exemplo, ali do Fabrício Bruno no primeiro tempo, ele estava como um lateral direito, exatamente, né? O Flamengo estava com 3 zagueiros de ofício, mas a função do Fabrício Bruno era de lateral. Estava jogando com uma linha de 4. A partir do momento que o Davi Luiz, né, sente um desconforto, a gente tem que ter ainda a confirmação oficial do clube, o Fabrício Bruno volta para a zaga e ele bota o Wesley pelo lado direito. Eu acho que o único jogador que ele dá um sinal, a interpretação que eu tenho, de que vai ser titular no jogo contra o Fluminense e foi preservado já de início, é o Pulgar. Porque o Pulgar, ele estava muito bem nas últimas 3 partidas, né? Ele jogou muito bem contra o Racing, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás. E hoje ele vem no banco de reservas e o Sampaoli coloca o Thiago Maia ali como, né, o primeiro homem de meio campo. Em alguns momentos ele recuava para fazer a série de 3, né, quando o Flamengo tem a posse de bola, né? Mas eu acho que a melhor versão do Flamengo ainda tem o Pulgar nesse momento. Então, dessa forma, a gente pode falar que o Pulgar foi um cara que foi preservado, pelo menos no primeiro tempo, e o Cebolinha no segundo tempo. Eu acho que são 2 sinais de que esses são jogadores que serão titulares, né, na partida contra o Goiás. Contra o Goiás, não, contra o Fluminense, desculpe. O Everton Ribeiro nem entrou. Tem que ver, né, se também vai vir como um titular no jogo contra o Fluminense. E analisar a questão do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta hoje estava completamente exausto na segunda etapa. No segundo tempo. Foi bem no primeiro tempo, o Arrascaeta nas movimentações, participa do lance da penalidade, né, com a jogada ao lado do Cebolinha. Que drible. É aquela genialidade, né, Fê? O cara tira da cartola um lance muito rápido, domina já tirando de letra do Vitor Hugo, sofre o pênalti, mas no segundo tempo acabou sentindo.
Glau, eu particularmente não sei, assim, o que passa na cabeça do São Paulo, sabe? É difícil. É difícil. Eu conheço de Flamengo, né? Todo mundo sabe a minha relação, eu acompanho o Flamengo, né? Eu olho, tento entender muito o trabalho dos treinadores que passam, mas esse início do São Paulo, eu não consigo entender. O que ele coloca, o que passa na cabeça dele, se é o melhor para o Flamengo naquele jogo, se é pensando no jogo futuro, isso é algo que eu particularmente não consegui descobrir, assim, porque se tem um jogador no Flamengo que é importante para o confronto contra o Fluminense na terça-feira, que pode fazer a diferença, esse jogador é o Arrascaeta, né? É ele, mais do que o Everton Ribeiro, mais do que o Ayrton Lucas, mais do que o Cebolinha. Então, assim, se você pensar, bom, eu preciso vencer o Bahia, mas eu preciso ter um jogador que vai me ajudar muito no confronto contra o Fluminense. E esse jogador seria o Arrascaeta. E o Arrascaeta ficou obrigado ou não durante os 90 minutos. Então, assim, seria muita burrice se ele colocasse, por exemplo, ele poupasse o Eric Pulgar para o jogo, né, que é um garoto, é um jogador cheio de vigor, que está buscando o espaço, e poupasse o Eric e colocasse o Arrascaeta para jogar todo o tempo. Então, é isso que eu digo. Eu não consigo entender, assim, decifrar esse São Paulo. Acho que o torcedor do Flamengo também não, né? Então, assim, acho que vai demorar um tempinho para a gente entender realmente o trabalho dele, que ele mexe no time, a gente sabe, que ele muda o esquema, a gente sabe, né, que ele tenta usar as peças em locais diferentes, em lugares diferentes do campo, a gente sabe, mas com relação a essa relação entre o jogo do Bahia e o jogo de terça-feira, é algo que eu não consegui detectar aí a intenção dele. Sendo muito sincero, eu fico na expectativa que ele tem que se explicar. Sim. Na coletiva. Quando ele faz 5 substituições, é uma insatisfação com o primeiro tempo do Flamengo, mesmo com 3-1 no resultado, porque não era um jogo tão equilibrado do Flamengo. O Flamengo tinha problemas, principalmente defensivamente, e não estava jogando dentro do que ele enxerga de futebol, que é ter a posse de bola. Sim. Ele estava sendo dominado pelo Bahia nesse sentido, né? O Bahia tinha mais a posse de bola. Ou se ele já estava pensando no jogo contra o Fluminense e começou a preservar depois do 3-1. Outro jogador que, de certa forma, descansou no segundo tempo e que eu acho que deve ser titular, é difícil, né, prever a cabeça do São Paulo, mas eu acho que o Matheus França deve ser titular contra o Fluminense, porque ele não tem um Pedro. Então, deve apostar no Matheus França, porque é um cara que pode pressionar alto, né, que pode dar uma movimentação maior para esse ataque. É importante você pressionar uma equipe como o Fluminense do Fernando Diniz. Ele é um cara também que pode ter sido preservado muito por conta de um olhar lá para terça-feira no jogo da Copa do Brasil. Mas a gente vai precisar entender a cabeça caótica do Sampaoli. Tem alguns... Vou até chamar antes uns números que a gente tem aí de jogos sem sofrer gols. Os números defensivos do Flamengo nos 8 jogos com o Sampaoli. São 2 jogos sem sofrer gol e 12 jogos com gols sofridos. Média de 1,50 gol sofrido por jogo. Sofreu gol em 75% dos jogos. Essa história de entender a cabeça do Sampaoli eu acho um pouco complexa. Mas tem alguns comportamentos que eu tento até ver do trabalho dele nesse Flamengo em relação ao que ele fazia no Santos. Pela proximidade que eu tinha no Santos, em que eu era setorista, e às vezes eu vejo alguns questionamentos e eu vejo que é muito particular, assim, do Sampaoli. Então, muitas vezes ele aposta em um jogador, ele pega um jogador, ele aposta e ele vai até a hora que ele acha que tem aquele limite. Não deu mais também, ele muda de ideia. Essa questão que o Fernando levantou dos 3 zagueiros e que eu tenho visto muito a torcida do Flamengo questionar essa história dos 3 zagueiros, ele fazia muito lá também, me lembro, tirava Vitor Ferraz, colocava o Veríssimo ali pela direita, mas aí são fases do jogo, né? Sim. Porque aí aquela transição defensiva dele, ele monta a linha de 3. Sim. E aí esse zagueiro faz em outro momento do jogo essa parte da lateral direita. Muito porque ele também joga mais avançado, né? Aquele time mais alto do Sampaoli, como o Capita já lembrou aqui, o goleiro também vai mais, enfim. São coisas que ele traz muito como característico dos times em que ele monta. E ele está buscando esse ajuste no Flamengo, só que mudando muita coisa e surpreendendo em alguns momentos, tirando peças, como a gente está dizendo aqui, importantes, fazendo essas mudanças que chamam a atenção em alguns momentos, enfim. E vai sendo questionado cada vez mais. Hoje, por exemplo, se leva um empate do Bahia, eu acho que seria o cara do jogo, só que é o contrário, né? A peça que acabou errando aí. Ele seria muito cobrado. Assim, com relação à maneira como o Sampaoli arma, né? A gente está falando aí do sistema defensivo, como o Fernando falou, hoje ele vem com
com 3 zagueiros, mas o Fabrício Bruno, quando o Flamengo tinha a bola, saía com a bola, então você percebia um pouco mais essa linha de 3, né? Então o Flamengo tinha ali o Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira, o Ayrton Lucas subia um pouco, é o natural dele, e o Matheus França estava fazendo por aquele lado. Então aí você entendia uma linha de 3. Quando o Flamengo perdia a bola, o Fabrício Bruno ele ia para acumular, ele fazia essa função de lateral e o Ayrton Lucas encaixava ali como o quarto homem, né? Então aí voltava a ter uma linha de 4 com 2 defensores, né? Com 2 marcadores ali à frente da zaga. Então assim, pontuando sobre os gols, o primeiro gol do Bahia, existe uma falha ali porque é muito espaço dado, você tem 3 zagueiros, 2 jogadores de marcação no meio campo e mesmo assim o Bahia conseguiu achar passes, mas aí eu não vejo, eu vejo mais mérito do que demérito, né? Porque a jogada do Bahia, ela foi muito inteligente. Então, assim, aí tem um peso, aí tem a qualidade do jogador. Então, a troca de passes, o passe no pé, a aproximação, né? São jogadas de quase um toque só na bola. Então, é o toque e recebe. Então, ali eu vejo mérito. Mas o Flamengo tem esse problema. Eu fui, né? Aí eu joguei fiz esse sistema defensivo a minha carreira toda, Glau. Então, assim, eu acho que chega em um momento, você tem que parar um pouquinho de mudar, né? Então, assim, o Flamengo, ele, em 2 tempos, ele mudou completamente a sua forma de jogar. Sim. Você não consegue ter o entrosamento, você não consegue criar uma conexão ali, um jogo no automático que a gente fala. Então, esse é o preço que você paga por mexer tanto no time. Né, por mexer dentro de um jogo para outro, de mexer dentro do intervalo, você vir com uma outra solução. Então, é algo que você precisa de ainda mais tempo. Precisa de um padrão de jogo, Capita? O mínimo padrão, né, Glau? Eu acho que em alguns momentos, esses trabalhos, né, que você mexe muito, os jogadores acabam sentindo. É muito mais fácil você ter uma conexão quando você cria um costume de jogar junto. Então, eu tenho o meu parceiro de zaga que eu estou mais acostumado a jogar. Eu jogo dentro de um sistema que eu sei que se eu fizer uma movimentação, eu tenho um lateral para me cobrir. Ou eu tenho 3 zagueiros, que eu tenho uma proteção maior ali dentro da área, ali próximo da área. Então, é algo que, no momento, isso parece que está criando uma pequena confusão entre os setores do Flamengo. Isso vai ser trabalhado, vai ser corrigido, o Flamengo tem bons jogadores, mas eu acho que é algo que, não digo que incomoda, mas que os jogadores acabam sentindo um pouco mais. Então, o Flamengo defensivamente apresenta falhas. Do meio para frente tem qualidade. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo, eu acho que é algo já encaixado, né? Então, quando você olha assim, tá pronto, né, Fernando? Então, assim, ali é um lugar que a gente, assim, o torcedor do Flamengo espera que o São Paulo não mexa muito. Então, assim, Léo Pereira pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas como lateral ou ala, e Everton, o Cebolinha um pouco mais à frente, o Arrascaeta que cai por aquele lado, isso tá pronto. Essa é a grande fortaleza do Flamengo no momento. Isso aí, é exatamente isso. Eu acho que é o ponto forte sendo muito sincero, assim, no geral do trabalho do Sampaoli, eu acho até que ele melhorou o time dentro do que o Vitor Pereira não conseguiu fazer. Sim. Era terra arrasada. Sim. Eu acho que, no geral, a gente pegando todas as partidas que o Flamengo, né, fez após a chegada do Sampaoli, eu consigo enxergar uma identidade. Hoje, essa identidade não foi para campo. Na minha opinião, foi o pior jogo do Flamengo. Apesar da vitória. Sim. A gente está aqui, se fosse só para analisar o resultado, é fácil. A gente tem que analisar o que a gente viu dentro de campo. Foi um time desequilibrado, foi um time que não conseguiu reter a bola, foi um time que, em vários momentos, teve a dificuldade crônica de pressionar, não consegue pressionar. A parte física do Flamengo é complicada. Gente, vamos lá. Ser bem sincero aqui, minha opinião. O jogo do Flamengo hoje foi uma verdadeira vergonha. Foi uma pelada, tá? Time com 2 jogadores a mais. 2 a mais. Tomando pressão. E quase tomou um empate. Um negócio assustador. O técnico é um louco. Mudou 5 peças. 5. Sai 5. Saiu um time, entrou outro time. Tem que arrancar esse... Ô, FIFA, faz aí num contrato que para o Sampaoli 5 substituição tá proibido pra vocês salvarem o Flamengo. Porque não existe isso, gente. Ah, foi 5 por lesão. Ah, faça meu favor, Sampaoli. Que foi 5 por lesão? 5 jogadores lesionou no mesmo tempo? Ah, e o Arrascaeta se arrastando lá? Ah, fala sério, velho. Vergonha. E ó, se jogar assim contra o Fluminense é pancada, é sacolada. Olha o que eu tô falando pra vocês. Olha o que eu tô avisando pra vocês. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.